Olá, meus queridos. Olha quem está de volta. Professor Roque. Hoje nós vamos ver mais um tópico da nossa disciplina Eletricidade 1. Vamos para o nosso segundo tópico. Vamos falar hoje sobre resistores e sobre as leis de Ohm. Bom, resistor é o componente eletrônico que mais existe numa placa de circuitos. Tá? Ele faz o papel do kamikaze. Né? Ele se sacrifica, tá? no lugar de um componente, né, de valor maior, né, de um custo financeiro maior. Então, esta é a finalidade do resistor. O que ele vai fazer? Ele vai limitar a passagem de corrente, provocando uma queda de tensão, e com isso, então, ele vai proteger os componentes que têm um maior custo financeiro. Os resistores, basicamente, são divididos em resistores fixos. Os resistores fixos, como o próprio nome está dizendo, ele tem um valor ôhmico fixo. Os resistores fixos, eles podem ser de carbono, que são aqueles primeiros que foram criados, né? São os mais antigos, são os velhinhos tipo rock. Temos o resistor de fio, tá? O resistor de fio, a característica dele é que ele não tem um valor ôhmico muito elevado, mas ele tem uma alta dissipação térmica, depois nós vamos falar sobre isso. E nós temos o resistor fixo de metal filme, que é o que temos de mais moderno aí, né, no mercado. Além de fixos, os resistores também podem ser variáveis. Dentre os resistores variáveis, nós temos o potenciômetro. O potenciômetro, ele pode ser rotativo, isto é, girando ele, né? Você vai girar o eixo dele para fazer com que a sua resistência sofra uma variação. Ou ele pode ser slim ou deslizante, né? Em vez de você girar, você vai deslizar. O potenciômetro também, desculpem, potenciômetro não. O resistor variável, além de potenciômetro, nós temos também os termistores. Os termistores nós temos o PTC, coeficiente de temperatura positiva, e o NTC, coeficiente de temperatura negativa. Como o próprio nome dele está sugerindo, a sua resistência ôhmica vai sofrer variações em função da temperatura. Sendo que o PTC, né, quando há um acréscimo na temperatura, o seu valor ôhmico também aumenta. E o NTC é o contrário. Quando há um acréscimo na temperatura, a sua resistência diminui. Temos o varistor, que é o VDR. Esse resistor variável, né, tem o seu valor ôhmico, tá, alterado em função da tensão do circuito. Quando a tensão atinge um determinado valor, a sua resistência diminui. Temos o fotorresistor, conhecido como EDR. Esse aí você conhece muito bem, né? Quando escurece, que a luz da rua acende, o sensor responsável em fazer isso é esse cara aqui, ó. É o fotorresistor, que a sua resistência, ela vai sofrer variações em função da incidência luminosa. Tá? Quando não há incidência luminosa, a sua resistência é alta. Quando há incidência luminosa, a sua resistência é baixa. Agora, fora os resistores fixos e variáveis, nós temos os ajustáveis, que não deixam de ser também variáveis. Só que esses daqui são conhecidos como resistores variáveis de precisão. Isso aqui é para você fazer um ajuste fino
né, no funcionamento de algum equipamento e depois não vai mexer mais. Enquanto no potenciômetro você pode mexer a qualquer instante, no caso, por exemplo, do volume, eu quero que meu som fique com um som um pouco mais alto ou um pouco mais baixo, você vai fazer isso em cima de quem? Do potenciômetro. É isso? E outras coisas mais, na televisão, você fazer com que a imagem fique mais clara ou mais escura, com mais contraste ou menos contraste, você vai atuar em cima desse cara, né, do nosso potenciômetro. Bom, entre os resistores ajustáveis, nós temos o trem-pote e nós temos o multivoltas. Vamos lá, meus queridos, vamos continuar com a nossa aula. Nosso assunto agora vai ser a respeito da associação de resistores. Como eu tinha falado anteriormente com vocês, para o fabricante seria inviável financeiramente ele confeccionar resistores com todos os valores ohmicos. Então, o que os fabricantes fazem? Fabricam os resistores através das suas famílias. O que seria isso? Por exemplo, família 1. O que é a família 1? É resistor de 0,1, de 1, 10, 100, 1000 e assim por diante. Família 1,5. Aí eu tenho 0,15, 1,5, 15, 150, 1500 e assim por diante. Aí você vai falar assim, Roque, veja bem, e se por acaso eu tiver a necessidade de utilizar um resistor que não é comercial, o que eu tenho que fazer? Isso é mole. Você vai fazer a associação de resistores de tal forma que você obter aquele valor que você necessita, ou bem próximo dele, né? Não esqueça da tolerância, né? Como aquela tolerância tem lá, né? De 5 para mais ou 5 para menos, 10 para mais ou 10 para menos. Então, você vai conseguir encaixar um resistor, né, que chegue próximo ao valor que você necessita. As associações que nós temos são as seguintes. Associação em série. O que é a associação em série? É quando eu tenho um resistor ao lado do outro, fazendo de tal forma que eu tenha um único caminho para prosseguir. Eu gosto muito de brincar e dizer o seguinte, olha, é a mãozinha esquerda de um com a mãozinha direita do outro. Então tá lá, ó, mãozinha esquerda com mãozinha direita, mãozinha esquerda com mãozinha direita, desse lado ficou a mãozinha esquerda e do lado de lá ficou a mãozinha direita. Agora, quando você pegar um instrumento para fazer a medição e colocar aqui nas extremidades, na mãozinha esquerda com a mãozinha direita, você vai achar como se tudo isso aqui fosse um único resistor, que nós chamamos de resistência total ou de resistência equivalente. No caso da associação em série, como é que eu acho a resistência total ou a resistência equivalente? Basta você somar todos os resistores que tem na associação. Aqui eu coloquei só 3, tá? Mas podem ter 4, 5, né? Até botei aqui um reticências aqui para indicar que a quantidade é infinita. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha um resistor de 120, um resistor de 150 e um resistor de 220. Quando eu fizer a associação em série, os 3 resistores vão se comportar como se fosse um único resistor de quanto? 120 mais 150 mais 220, 490 ohms. Tá? Então, 3 resistores de 120, 150 e 220 vai se comportar como se fosse um resistor de 490R. Aí vem aquela dica, né? Para quando você for na loja de eletrônico, o cara não te dá uma torneira no lugar do resistor. Como está abaixo de 1000, a gente costuma falar comercialmente como 490R. Isso aí é aquela dica, né? Para o cara acreditar que você realmente já é um técnico formado. Bom, gente, a outra associação que nós temos é a associação em paralelo. A associação em paralelo, aí já é um pouquinho mais chata, né? Porque vai ficar um atrás do outro.
né? Vai ficar mãozinha direita com mãozinha direita, mãozinha esquerda com mãozinha esquerda. Também é a mesma coisa, eu posso colocar quantos resistores precisar, né? Aqui eu coloquei só 2, posso botar 3, 4, 5, N resistores. Bom, da mesma forma que aconteceu no circuito em série, no circuito paralelo a mesma coisa. Quando eu pegar o instrumento de medição, colocar aqui, ó, na mãozinha direita de todo mundo e na mãozinha esquerda de todo mundo, todos os resistores vão se comportar como se fosse um único resistor, que eu chamo de resistência total ou resistência equivalente. No caso da associação em série, eu tenho 3 maneiras de fazer. Eu tenho essa fórmula, que eu chamo de fórmula geral, serve para qualquer situação. Então eu posso dizer que 1 sobre RT é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4 e assim por diante. Eu posso fazer de 2 em 2. Eu faço os 2 primeiros resistores, o resultado disso eu faço com o terceiro, o resultado faço com o quarto e assim por diante. Quando eu faço de 2 em 2, eu vou fazer a multiplicação dos 2 dividido pela soma dos 2. Inclusive, essa é a maneira mais usual, é aquela que todo mundo prefere, que é mais fácil. Eu vou mostrar por quê. Agora, se todos eles forem iguais, basta você pegar o valor do resistor e dividir pelo número de resistores que estão associados. Tá? Isso só quando todos eles tiverem o mesmo valor. Você vai pegar o número de resistores, o valor do resistor, e dividir pelo número de resistores associados. Exemplo, vamos supor que eu tenha o R1 igual a 100 ohms e o R2 igual a 400 ohms. 100, 400. Vamos usar a fórmula geral. Pela fórmula geral eu tenho lá, ó, 1 sobre RT é igual a 1 sobre R1. Quem é R1? 100 ohms. Dá quanto? 0,01. Mais 1 sobre R2. Quem é R2? 400. Quanto é que é 1 dividido por 400? 0,0025. Bom, 1 sobre RT vai ser o quê? A soma de 0,01 mais 0,0025. Então, 1 sobre RT é igual a 0,0125. Só que eu não quero 1 sobre RT, eu quero o RT. Então, o RT vem aqui para cima e o 0,0125 vem aqui para baixo. Eu vou fazer aqui uma troca, no bom sentido. Então, quem vai ser RT? Vai ser 1 dividido por 0,0125, que vai dar 80. Viu como, utilizando a fórmula geral, complica? Vamos agora fazer do segundo modo, de 2 em 2. Eu vou fazer a multiplicação dos 2, isto é, 100 vezes 400, que vai dar 40.000, dividido pela soma, 100 mais 400, que vai dar 500. 40.000 dividido por 500, 80. Olha só como é que ficou muito mais fácil do que utilizar a fórmula geral. Correto? Bem, meus queridos, vejam bem, não pode faltar, né? O vejam bem não adianta, isso não pode faltar de jeito nenhum. Vamos falar um pouquinho sobre os resistores fixos. Os resistores fixos, tá, têm o seu valor ôhmico expresso no seu corpo através de um código de cores. Quando o resistor tem o seu volume um pouquinho maior, que é o caso, por exemplo, do resistor de fio, ele pode vir escrito alfanumericamente no próprio corpo. Mas a maioria dos resistores tem o seu valor ôhmico representado através de cores. Tá? O código mais usado é o código com 4 faixas. Né? Tem resistores também com 5 e com 6 faixas, mas vamos nos prender aos resistores de 4 faixas.
A primeira faixa, ela vai de 1 até 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A segunda faixa, ela vai de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A minha terceira faixa é o multiplicador. Alguns professores, eles falam que é a quantidade de zeros. Mas eu não gosto muito de usar esse termo, a quantidade de zeros. Eu prefiro usar o multiplicador. E a quarta faixa é a tolerância. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre tolerância com vocês. Aqui nós temos o código de cores. Tá? Aqui nós temos as cores e o valor que cada cor representa em cada faixa. Como eu falei para vocês, né, na primeira faixa, que vai de 1 até 9, então ela começa no marrom, passa pelo vermelho, pela vermelha, né, cor vermelha, laranja, amarela, verde, azul, violeta, cinza e branca. A segunda faixa, ela vai de 0 até 9. Então começa na cor preta, marrom, vermelha, laranja, amarela, verde, azul, violeta, cinza e branca. Olha, violeta, gente, pessoal, tem gente que diz que é roxo, roxa. Não existe roxo. Roxo é quando você sofre uma contusão, levou uma pancada e fica roxo, né? A cor correta é violeta. A terceira faixa já é o multiplicador. Então vem dizendo aqui que cada faixa, por quanto eu vou multiplicar o valor obtido com as duas primeiras. Tá ok? E a última faixa, a quarta faixa, é a tolerância. O que é a tolerância? Seria inviável para o fabricante confeccionar resistores com todos os valores ômicos. O que aconteceria? Alguns resistores ficariam lá no estoque, nunca seriam comprados, eles iam jogar fora. Então o que eles fazem? Eles fabricam resistores através de famílias. Tá? Tem as suas famílias. E a tolerância aqui tem a ver com a variação que cada família pode ter em função do seu valor. Do seu valor que nós chamamos de valor nominal, aquele que você vai ler em função das faixas. Então, o resistor ele pode sofrer algumas variações, ou para mais, ou para menos. Tá ok? Então, aqui nós temos, né, no carro, por exemplo, a cor vermelha, eu posso ter uma variação de 2%. 2% para mais ou 2% para menos. Aqui no caso da cor, né, do ouro, 5%. 5% para mais ou 5% para menos. E assim sucessivamente. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha um resistor com as seguintes cores: marrom, azul, vermelha e ouro. Convém destacar que nenhum resistor pode começar pela cor preta. Tá? Nenhum resistor pode começar pela cor preta. Então, vamos lá. Me acompanhem aqui. Marrom na primeira faixa. Quanto é que vale o marrom na primeira faixa? Vale 1. Legal. Vale 1. Segunda faixa, azul. Quanto é que vale o azul na segunda faixa? Meia dúzia. Terceira faixa, vermelha. Vermelha. Terceira faixa. Vou multiplicar por quanto? Eu vou multiplicar por 100. Isto é, o meu resistor ele vai ser 16 vezes 100. Vai ser 1.600 ohms. E qual a variação que esse resistor pode ter para mais ou para menos? Ouro. Ouro, 5%. Então, mais ou menos 5%. Isto é, quando você pegar esse resistor, pegar o instrumento de medição
que é o ohmímetro, e colocar nas extremidades do resistor, não quer dizer que você vai achar exatamente 1.600 ohms. Você pode encontrar qualquer valor entre, né, aqui, ó, 5% de 1.600 vai dar quanto? Vai dar 80. Correto? Vai dar 80. Então, o meu resistor ele vai variar de quanto? De 1.520 a 1.680. Eu vou achar qualquer valor entre esses dois extremos. Tá? Ele vai estar entre 1.520 e 1.680. Por sorte, pode até ser que eu encontre um exatamente com os 1.600 ohms. Agora, convém lembrar o seguinte. Lembra quando eu comentei com vocês a respeito de múltiplos e submúltiplos? Não podemos esquecer. Sabe por causa de quê? Se você for agora em qualquer loja de eletrônica e falar assim, moço, me dá um resistor de 1.600 ohms, mais ou menos 5%, ele vai olhar para você e falar assim, esse cara não entende nada de eletricidade, não entende nada de eletrônica. Então eu vou pegar essa torneira e vou vender para ele, que ele vai levar todo sorridente. O correto é o quê? Nós utilizarmos os múltiplos. Nós sabemos que 1.600, quando passa de 1.000, eu posso dividir por 1.000 e chamar de quilo. Então, vai ser quanto? 1.600 dividido por 1.000 vai dar 1,6 K ohms, quilo ohms. O cara que é técnico mesmo, cascudo, né, assim tipo rock, né, que já tá na terceira idade, ele não vai chegar na loja e pedir também, me dá um resistor de 1,6 K. Não. Me dá um resistor de 1K6. Aí o cara do balcão sabe, não, esse cara aí é técnico e é bem cascudo. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu queira escrever o seguinte resistor: 0,47 ohms. Vamos supor que eu queira escrever as cores desse resistor. Como eu já falei a vocês, nenhum resistor começa com a cor preta. Que logo você vai ver esse zero aqui, ih, legal, zero é preta. Ah, mas na segunda faixa. Na primeira, não existe a cor preta. Então eu vou ter que ir para a segunda cor. Eu vou ter que vir para onde? Para o 4. Quanto é que vale o 4 na primeira faixa? Qual é a cor? Amarela. Então eu vou colocar aqui a amarela. Qual vai ser a minha segunda cor? 7, segunda faixa. Violeta. E Roque, mas olha só, amarela com violeta dá 47. Não dá 0,47. Ah, agora que vem o macete. O que eu tenho que fazer com o 47 para ele virar 0,47? Eu tenho que multiplicar ele por quanto? O 0,01. Qual é a cor na terceira faixa que representa a multiplicação por 0,01? A prata. Então, a minha terceira cor vai ser a prata. Agora sim, eu tenho 47 vezes 0,01, que vai dar exatamente 0,47.
E aquilo, como não der a tolerância, vamos supor que eu queira 5% de tolerância, né? Mais ou menos 5%. Então, qual seria a cor que representa mais ou menos 5%? O ouro. Então, esse meu resistor de 0,47 ohms vai ser amarela, violeta, prata e ouro. Outra dica. É comum, quando o resistor é abaixo de 1 ohm, colocar no lugar do 0, o R. Então, costumo dizer que esse aqui é um resistor de R47. Esse R está no lugar do 0, Então, o técnico, né, que é mais cascudo, ele vai lá pedir um resistor de R47. Aí já sabe que é um resistor de 0,47 ohms. Valeu? Os resistores, basicamente, são divididos em resistores fixos. Os resistores fixos, como o próprio nome está dizendo, ele tem um valor ôhmico fixo. Os resistores fixos, eles podem ser de carbono, que são aqueles primeiros que foram criados, né? São os mais antigos, são os velhinhos tipo rock. Temos o resistor de fio, tá? O resistor de fio, a característica dele é que ele não tem um valor ôhmico muito elevado, mas ele tem uma alta dissipação térmica, depois nós vamos falar sobre isso. E nós temos o resistor fixo de metal filme, que é o que temos de mais moderno aí, né, no mercado. Além de fixos, os resistores também podem ser variáveis. Dentre os resistores variáveis, nós temos o potenciômetro. O potenciômetro, ele pode ser rotativo, isto é, girando ele, né? Você vai girar o eixo dele para fazer com que a sua resistência sofra uma variação. Ou ele pode ser slim ou deslizante, né? Em vez de você girar, você vai deslizar. O potenciômetro também, desculpem, potenciômetro não. O resistor variável, além de potenciômetro, nós temos também os termistores. Os termistores nós temos o PTC, coeficiente de temperatura positiva, e o NTC, coeficiente de temperatura negativa. Como o próprio nome dele está sugerindo, a sua resistência ohmica vai sofrer variações em função da temperatura, sendo que o PTC, né, quando há um acréscimo na temperatura, o seu valor ohmico também aumenta. E o NTC é o contrário, quando há um acréscimo na temperatura, a sua resistência diminui. Temos o varistor, que é o VDR. Esse resistor variável, né, tem o seu valor ohmico, tá, alterado em função da tensão do circuito. Quando a tensão atinge um determinado valor, a sua resistência diminui. Temos o fotorresistor, conhecido como EDR. Esse aí você conhece muito bem, né? Quando escurece, que a luz da rua acende, o sensor responsável em fazer isso é esse cara aqui, ó. É o fotorresistor, que a sua resistência, ela vai sofrer variações em função da incidência luminosa. Tá? Quando não há incidência luminosa, a sua resistência é alta. Quando há incidência luminosa, a sua resistência é baixa. Agora, fora os resistores fixos e variáveis, nós temos os ajustáveis, que não deixam de ser também variáveis. Só que esses daqui são conhecidos como resistores variáveis de precisão.
Isso aqui é para você fazer um ajuste fino, né, no funcionamento de algum equipamento e depois não vai mexer mais. Enquanto no potenciômetro você pode mexer a qualquer instante, no caso, por exemplo, do volume, eu quero que meu som fique com um som um pouco mais alto ou um pouco mais baixo, você vai fazer isso em cima de quem? Do potenciômetro. Não é isso? E outras coisas mais, na televisão, você fazer com que a imagem fique mais clara ou mais escura, com mais contraste ou menos contraste, você vai atuar em cima desse cara, né, do nosso potenciômetro. Bom, entre os varistores, os resistores ajustáveis, nós temos o trem-pote e nós temos o multivoltas. Vamos lá, meus queridos. Vamos a mais um assunto do nosso segundo tópico de eletricidade 1. Vamos falar agora sobre as leis de Ohm. Nós temos a primeira lei de Ohm e nós temos a segunda lei de Ohm. Eu não vou falar o enunciado bonitinho, porque é bem complicadinho. Ele diz o seguinte, a lei de Ohm diz o seguinte, ó, a corrente que atravessa um condutor, ela é diretamente proporcional à tensão aplicada a esse condutor e inversamente proporcional à sua resistência. É muito complicado falar isso. Então, nós simplificamos. Como é que você enuncia a primeira lei de Ohm? V é igual a R vezes I. Na brincadeira, nós falamos o quê? Quem vê, ri. E às vezes, no dia da prova, como chora. V é a tensão, que tem que estar em volts, que é a unidade de tensão. R é a resistência, que deve estar em ohms. E I é a corrente, que deve estar em ampere. Eu gosto muito de fazer isso aqui, eu chamo de bolinha da tia Memeia. Né? Tem alguns autores que botam um triângulo, né? Eu boto uma circunferência, aí eu digo que é a bolinha da tia Memeia. Em cima você bota a tensão e embaixo você coloca a resistência vezes a corrente. Por exemplo, se você quiser a tensão, resistência vezes corrente. Se eu quiser a resistência, é a tensão dividido pela corrente. E se eu quiser a corrente, é a tensão dividido pela resistência. Então isso facilita bastante. É uma colinha, né? Isso é uma colinha. Exemplo. Vamos supor que eu tenha lá um circuito elétrico, onde eu tenho uma bateria de 12 volts, alimentando uma resistência de 10 ohms. Isso vai fazer com que haja a circulação de uma corrente no meu circuito. Que corrente é essa? Aí vamos lá, ó. Eu quero saber corrente. É a tensão dividido pela resistência. Qual é a minha tensão? 12 volts. Ótimo. Qual é a minha resistência? 10 ohms. Legal. Agora é só você dividir 12 por 10, 1,2 amperes. Esta, então, é a corrente que vai passar pelo meu circuito. Então, essa é a minha primeira lei de Ohm. Tá? Vamos agora ver qual é a nossa segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm diz o seguinte: a resistência de um condutor, ela é igual à resistividade, tá? Essa letra aqui é a letra Rho grega, tá? É a letra Rho grega. Então, é o valor da resistividade do condutor, tá? Que é dada em ohm milímetro quadrado por metro. É a unidade da resistividade do condutor. Multiplicado pelo comprimento do condutor, que tem que estar em metros, dividido pela seção desse condutor, que deverá estar em milímetros quadrados. Beleza? Então, vamos lá. Exemplo. Eu quero saber a resistência de um condutor de cobre. Eu ia botar o símbolo químico do cobre, mas como o símbolo químico do cobre é uma palavra feia, eu escrevi cobre. Mas todo mundo sabe, né? Cobre, né, é cuprum, né, do grego, né? Aí a abreviação, né, é o famoso Cu, né?
Então, de um condutor de cobre cuja sua resistividade é 0,0179 ohm milímetro quadrado por metro, pode arredondar até para 0,18 se quiser. O comprimento do condutor, 100 metros, é um rolo, né? O rolo que vem de condutor, né? Nas lotes, vem com 100 metros. E a seção do condutor é 2,5 milímetros quadrados. Esse fio normal que a gente usa na nossa casa, né? Com maior frequência. Eu quero saber qual é a resistência que tem esse condutor, esses 100 metros de condutor de 2,5. Legal. Resistência é igual a resistividade. Qual é a resistividade do cobre? 0,0179. Vezes o seu comprimento. Qual é o seu comprimento? 100 metros. Dividido pela seção. Qual é a seção do meu condutor? 2,5. Fazendo essa continha aqui, vai dar aproximadamente 0,72 ohms. Deu 0,716, eu arredondei para 0,72 ohms. Então essa é a resistência de um condutor de cobre de 2,5 milímetros quadrados com 100 metros de comprimento. Tranquilo.